to the wrong direction. You know just what to do. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. Ora, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Olá, José António. Olá, boa noite. Tudo bem, Arlindo? Boa noite a todos. Espero que nos estejam a ver e a ouvir bem. O meu nome é Adelino Cunha, sou o fundador do I Have the Power e realmente estou aqui com muito gosto para este serão, que demorará talvez umas 3, 4 horas, pelo menos pela nossa previsão, para falarmos sobre coaching. Para ter descansados vai ter menos. A não ser que haja assim muitas perguntas realmente no final e que nós estejamos aqui, até porque amanhã é feriado, portanto estamos à vontade, não é? E, portanto, é com muito gosto que estamos aqui a participar neste webinar para ajudar a trazer mais informação e mais conhecimento e esclarecer até eventualmente algumas das questões que neste setor tão emergente, onde cada vez se ouve mais falar de coaching, de diferentes tipos de coaching, nada melhor do que trazer aqui para este webinar uma pessoa que é tão só o responsável da Academia de Coaching e Recursos Humanos do I Have the Power, que é o José António Balau. É uma pessoa com uma tremenda experiência e um conhecimento vasto em múltiplas áreas e que em boa hora abraçou este desafio de coordenar esta área, que é uma área que nós consideramos relevante e que cada vez gerará maior número de profissionais para que possam efetivamente fazer aquilo que nós nos propomos a fazer dentro do I Have the Power, que é treinar pessoas para o êxito e ajudar pessoas a que sejam melhores pessoas. E, portanto, eu se calhar pediria ao José António só que rapidamente se apresentasse e que falasse também um pouco sobre o que é o âmbito de atuação da nossa Academia de Coaching e Recursos Humanos e depois avançaríamos com esta tertúlia que vamos fazer numa quinta-feira à noite. Muito bem. Boa noite a todos, mais uma vez. É um prazer estar convosco e, como é óbvio, colaborar no sentido de ajudar a clarificar, digamos, aquilo que nos traz aqui hoje, o assunto do webinar de hoje. Quanto à Academia de Recursos Humanos e Coaching, é uma das 7 academias do projeto ou do Sistema Integrado de Gerador de Resultados I Have the Power. É com muito gosto que digamos, posso dizer que desempenho esta função.
Aquilo que vos posso dizer é que oferecemos dentro do âmbito desta academia, aquilo que temos para oferecer é tudo o que tem a ver com a área do coaching, nomeadamente as certificações internacionais, seja do nível 2, Accredited Coaching Certificate Training, ou o nível 3, que mais tarde falaremos, que eu acredito Diploma in Coaching Training, pela Association for Coaching. Outros eventos, workshops, coaching por valores, por exemplo, Tools for Success, ou seja, outras ferramentas podem ser utilizadas em âmbitos diversos do coaching, e depois oferta de serviços na área dos recursos humanos, um pouco mais aqui à medida das necessidades de quem nos procura, especialmente do mundo empresarial. E, portanto, penso que como apresentação é suficiente, não vale a pena alongar-nos mais. Bom, e se o Adelino permitir, eu dou o pontapé de saída. Vamos embora. O futebol está confiado, mas a gente joga aqui. Muito bem. Adelino, eu recordo-me, em janeiro estava a treinar, estava em sala, digamos, a fazer um treino numa certificação que desenvolvemos em janeiro em Lisboa, uma turma para aí com umas 18, 20 pessoas, já não me recordo, mais ou menos seria isto. E ao fim do primeiro dia, um dos formandos, que é diretor comercial de uma marca, de uma empresa a nível nacional, e portanto tem a sua equipa, como é óbvio, chega-se ao pé de mim, isto já às 8 da noite, que é quando acaba, e diz assim: sabe uma coisa, eu hoje sinto-me completamente frustrado. E a gente já ouve muita coisa e ficamos tipo, ok, deixa ver o que é que lá vem, não é? E eu digo assim: então, pergunto eu, e ele, sabe, eu até hoje pensei que eu era coach da minha equipa. E descobri hoje que não, que afinal não é nada disso. Adelino, porquê é que este formando, ao fim deste dia, deste primeiro dia em sala, de 7, são 7 dias em sala, porquê é que ele sai com este desabafo? O que é que ele pensaria que fosse um coach, portanto? Ou seja, o que é que afinal é isto? O que é o coaching? Não é? E, portanto, para criar esta, digamos, vamos dizer, aparente confusão nas pessoas, parece que não sabem ao que vão, vamos dizer assim. Correto. Ora bem, isso é uma pergunta que é pertinente e que, curiosamente, é recorrente, acontece e aparece com muita frequência. E eu aproveito dessa história para falar de uma que me aconteceu uma vez. Estava eu na Madeira e, por acaso, fui lá na altura dar uma certificação de coaching e liga-me uma pessoa de uma empresa aí bastante conhecida a pedir se eu podíamos fazer uma proposta de coaching para 300 pessoas. E eu disse: coaching para 300 pessoas, não estou a perceber. Portanto, será team coaching? Será coaching individual para 300 pessoas? Então, a seguir, eu ligo à pessoa e digo: olha, eu não percebi, vocês estão a falar em coaching de equipa para 300 pessoas? Não, é uma coisa de 1 hora que é só para motivar as pessoas. E eu disse: olha, mas isso tecnicamente não se chama coaching, chama-se uma palestra. E este exemplo mostra o que às vezes vai acontecendo. Portanto, de repente, muita coisa, ou quase tudo é coaching. Ou quase tudo é qualquer área que nós queiramos apostar na área de desenvolvimento pessoal. E, portanto, convém clarificar o que é isto do coaching, que também para alguns parece que é uma coisa só reservada a meia dúzia de gurus, não é? Ou pessoas assim um bocadinho fora da caixa, e não, como nós poderemos ver e temos essa constatação, é algo perfeitamente normal, tem métodos de trabalho, tem um conjunto de procedimentos, mas o coaching na prática é uma metodologia que nós podemos implementar, muito orientada para o desenvolvimento das pessoas, mas que tem como pressuposto eu centrar-me naquilo que é o presente onde eu me encontro, ou se quisermos o passado mais próximo, e tentar perceber qual é o futuro que eu pretendo vir a alcançar e descobrir os melhores caminhos para lá chegar. Portanto, isto é que é o coaching. Portanto, quando alguém diz que coaching, por exemplo, é tratar stress pós-traumático, ou que é, por exemplo, curar uma fobia, isso já não é coaching. Isso já estamos no domínio da terapia. Ou quando alguém diz que coaching é
eu estar a falar com alguém e dizer-lhe como é que ela tem que fazer, isso também já não é coaching, porque isso já é formação e, eventualmente, consultoria. Portanto, esta clarificação, esta diferença é importante, porque se não for feita essa clarificação, começam-se até a sobrepor áreas que poderiam conviver naturalmente e que, como não estão claras os seus limites, começa a haver confusão. Portanto, de uma forma muito simples, o coaching é uma metodologia orientada para que a própria pessoa descubra dentro dela o potencial e os caminhos para chegar aos resultados que ela tem que definir, ou se ela já os definiu, ela apenas terá que estar focada no caminho para lá chegar, para ter orientada para que a pessoa se desenvolva de dentro para fora e não para a aquisição de conhecimento que vem de fora para dentro. Portanto, quando nós temos necessidade de passar conhecimento a alguém, nessa altura já não estamos no domínio do coaching, já estamos no domínio ou da consultoria ou no domínio da formação. Quando nós estamos numa lógica de eventualmente ter que resolver um problema de caráter mental ou de caráter até organizacional, já estamos no domínio, eu diria, da terapia, e depois há muitas outras áreas que estão à volta das terapias e das consultorias e da formação que fazem crescer todas essas áreas. Portanto, coaching não é terapia, não é consultoria, não é formação. Coaching é uma metodologia para desenvolvimento das pessoas. Não sei se deu para responder à pergunta do Balau. Eu penso que sim, não é? Também não. E uma das áreas que também normalmente existe bastante, eu não vou dizer confusão, mas de alguma forma acaba por ser aquilo que provavelmente a tal pessoa na formação sentiu, é que ele provavelmente funcionava mais como um mentor. Ou seja, ele estaria mais num registro de mentoring, não é? Certo. E, portanto, e aí convém esclarecer que é uma área completamente diversa, não é? Aliás, só é uma nota de rodapé, pronto, é uma curiosidade. A palavra mentor é uma palavra de origem grega, para quem acompanha sabe, provavelmente, mas que não era mais do que o nome do mestre do filho de Ulisses, não é? Portanto, isto vem de lá atrás, e ele, por assim dizer, era um prestador de serviços, vamos chamar-lhe assim, de quê? De mestre, relativamente ao filho, que era o Telêmaco, se não me engano, é assim que se chama, do Ulisses. Estamos a falar do tempo das guerras gregas, né? E do tempo vem lá de Creta, vem lá de trás. E é óbvio que existindo um mentor, existe um mentorado, ou sejamos, ou um mentee, se quisermos, em termos, normalmente no coaching fala-se do coach e do coachee, no mentorado ou no mentoring fala-se do mentor, ou do mentor e do mentee. O mentoring, ao fim e ao cabo, é o processo que se desenrola, ao fim e ao cabo, entre estas duas partes. É óbvio que há diferenças significativas entre as duas. Desde logo, porquê? Porque enquanto que no coaching há uma relação contratual, se quisermos, entre duas pessoas, em que uma aceita que a outra a ajude, e é por isso é que ela chega ao pé do coach, ela chega ao pé do coach a dizer, olha, eu preciso de ajuda. E a gente normalmente pergunta em que é que eu posso ajudar, como é óbvio. Já no caso, e ajudamos a pessoa a perseguir, digamos, o seu objetivo. E aqui a metodologia é perguntas, não há mais nada. Só fazemos perguntas. No caso do mentoring, não. No caso do mentoring, as ferramentas são diferentes. As ferramentas são diálogos, as ferramentas são conversas, as ferramentas é partilha de conhecimento. Aliás, convém referir que quando eu faço mentoring voluntário, por exemplo, né, com um jovem do 12º ano na área das artes, e há uma coisa que ele aceita, digamos, ao fim e ao cabo, a minha senioridade e a minha experiência, mas eu também aprendo com ele, porque eu não percebo nada do web design e outras ferramentas parecidas, eu não percebo nada, e portanto é ele que me ensina a mim essa parte. Como é óbvio, aquilo que eu ajudo é, através das conversas que temos,
a perceber o que é que pode ser útil para ele. Como é óbvio, digamos, são processos diferentes. Sim, sim. Essa questão que está a referir faz-me lembrar uma pergunta que eu acho que é interessante e que provavelmente também já aconteceu a algumas das pessoas que estão a ouvir-nos e a ver-nos. Sim. Que é, quando alguém nos diz se você é especialista nesta área para poder fazer coaching. Muito bem. Isso é uma excelente questão porque, como sabe, neste momento, já dura uns 3, 4 anos talvez, existe uma tentativa em Portugal de transformar... O coaching, para quem não sabe, o coaching é uma atividade não regulada. Não quer dizer que as pessoas façam 30 por uma linha. Também há, como em todas as atividades, Claro. vamos lá ver, o dinheiro só por si não é uma coisa má. Se a pessoa for má, ela apenas amplifica aquilo que ela de mais faz. Uhum. Há bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. Correto. Eu quero aqui nomear, ou referir nomeadamente, a tentativa constante, se quisermos, corporativa, neste caso de uma ordem, que tenta a todo custo que o coaching seja uma atividade restrita, digamos assim, às pessoas dessa corporação. Vamos lá ver, eu também sou membro de uma ordem, né? Uhum. E inclusive já fui coordenador do colégio aqui na região norte. E, portanto, compreendo e sei que nós precisamos de ter um determinado âmbito de atuação, temos que ter a certeza que as pessoas estão qualificadas para fazer uma determinada atividade e, mais do que isso, são reconhecidas como tal. Quem é que reconhece a ordem? Como? Através dos colégios e através, digamos assim, de organismos próprios que estas mesmas ordens têm. Uhum. Neste caso, estamos a falar da Ordem dos Psicólogos, que tem, ao longo destes anos, e não é errado, eu lembro-me quando eles surgiram, criaram, digamos, o seu espaço, e provavelmente de uma forma correta, nomeadamente, por exemplo, quando eram testes psicotécnicos e outros testes de avaliação de perfis pessoais e que requeriam um conhecimento, se quisermos, específico que eles têm, e granjearam, digamos, esse espaço e passou a ser obrigatório que todos esses testes pudessem apenas ser feitos por eles. Depois alargou-se à comunidade também dos gestores de recursos humanos, enfim, foi fora. Aqui, eu quero parecer que neste momento, na questão do coaching, ainda há uma outra nuance, que é que estão a tentar transformar o coaching como sendo um ato psicológico. Basicamente, estamos a falar de, para ser um ato psicológico, estamos a falar não apenas de saúde e bem-estar, porque, repare-se, na área de higiene e segurança no trabalho, já existe desde há uns anos a esta parte a questão dos riscos psicossociais. Uhum. E os técnicos superiores de higiene e segurança não são todos psicólogos. No entanto, na parte que toca a isso, se for o caso, na análise e tratamento daquilo que é, digamos, a recolha de informação que se faça, é óbvio que precisam do apoio destas pessoas, dos psicólogos. Agora, no que diz respeito ao coaching, dizer que o coaching é um ato psicológico significa entrarmos na área da saúde mental, quero a mim parecer, não é? E, portanto, eu aceito que seja um ato psicológico nesses casos. E agora, repare, aqui não bate a cara com a careta. Porquê? Porque nós sabemos que no coaching, aliás, faz parte do código de ética, faz parte, digamos assim, daquilo que é a forma de estar no mercado, que é defendida pelas grandes organizações sem fins lucrativos que pugnam pela boa prática e pela ética do coaching, faz parte uma coisa muito simples. Uma pessoa doente não pode fazer coaching, não deve fazer coaching, deve ser orientado para o profissional que o pode ajudar. O terapeuta, exatamente. Neste caso, o terapeuta, o fisioterapeuta, o psicólogo, seja quem for. Nós não devemos, isto é uma questão de ética, nós não devemos fazer coaching com pessoas que não estejam bem, não se sintam bem. As pessoas podem dizer, e como é que o meu amigo descobre se a pessoa não está doente? Bem, pela definição atual da Organização Mundial de Saúde, nós estamos a falar de bem-estar social, mental e físico. Então estamos todos doentes, a todo o tempo. Ou seja, temos todos a andar com um psicólogo atrás de nós. Não, como é óbvio, não. Nós temos de perceber, quando estamos com as pessoas numa sessão de coaching, se a pessoa efetivamente
traz consigo um quadro que nos possa eventualmente suscitar essa questão. E nós, se não nos dizem, nós perguntamos, não é? Nós tentamos, através de 3 ou 4 perguntas, como se costuma dizer, de despiste, identificar se efetivamente a pessoa está doente, se a pessoa toma medicação, se a pessoa frequenta naquele momento ou está a frequentar, fazer terapia com algum profissional da área da saúde, etc. E por aí fora. As pessoas podem dizer, mas ele pode-nos mentir. É verdade. Ele pode-nos... Mas vamos dizer que o coaching também tem outra característica, que é, permite, através de perguntas, fazer com que essas cortinas de fumo possam ser, digamos assim, debeladas e, ao fim e ao cabo, encontrarmos a pessoa tal como ela é naquele momento e na realidade. E aqui, peço desculpa, e há aqui um dado que é muito relevante. Há áreas do coaching, eu estou-me a lembrar, por exemplo, no coaching desportivo ou no coaching de negócios, por exemplo, no business coaching. Certo. Imagine que alguém está a trabalhar coaching com um departamento de marketing e o coach tem que ter a formação em psicologia para ajudar o departamento de marketing a ele próprio encontrar as soluções. É o tal exagero. A gente percebe o que é que eles pretendem. Mas lá está, não podemos estar a criar uma espécie de uma manta que tudo tape. Claro. Não, nem se passa, não pode ser dessa forma. Eu acho que os atos psicológicos devem ser reservados aos psicólogos. Repare, mais ninguém, a não ser a Ordem dos Psicólogos, faz certificação de coaching psicológico. Isto foi uma criação da Ordem dos Psicólogos, entenda-se. Mais ninguém o faz, isto é mesmo assim. Claro. Ou então organismos que estejam acreditados pela Ordem dos Psicólogos para tal, entenda-se. Portanto, agora, repare, falando de uma ICF, que é International Coach, antigamente era Coaching, agora é Coach, é só Coach Federation, a European Mentoring and Coaching Council, a Association for Coaching, etc. Mesmo quantos psicólogos nós não conhecemos, Adelino, que dizem não faz sentido. Não faz sentido. Porquê? Porque há profissionais nestas áreas, na área do Executive Coaching, na área do Sports Coaching, na área do Students Coaching. Aliás, mesmo na área do desporto, um mestre em desporto estudou Psicologia do Desporto, portanto, ou seja, vamos lá ver, há aqui áreas de sobreposição inclusiva. Claro. Eu acho que é um mau caminho, mas convém salientar uma coisa, que é, eu nomeei 3 entidades que criaram uma aliança mundial, a Global Coaching and Mentoring Alliance, e entre si desenvolveram e assinaram um código de ética em 2012 pela primeira vez. Eles e mais algumas organizações, digamos, menores não é no sentido de sem importância, em termos da sua dimensão. Em termos da sua dimensão. E, portanto, criaram esse... E, além disso, depositaram junto da comunidade europeia um documento sobre a sua visão do que é que deve ser, digamos, a organização e o desenvolvimento desta atividade, em termos, para que também, de alguma forma, haja credibilidade e confiança das pessoas quando se dirigem a um profissional que trabalha nestas áreas, não é? Claro. Repare, se eu estiver a fazer executive coaching, se eu tiver que estar a fazer uma SWOT, se eu tiver que estar a fazer uma análise de contexto, ou o que seja, enfim, são ferramentas. Não é? Agora, integradas, essas ferramentas usadas num contexto de executive coaching, não vejo porque é que tem que estar um profissional de uma área em específico, que neste caso já referi. Digamos. Penso que é relevante isto. Muito bem. Mas agora é assim, Adelino, mas sendo uma atividade que, como é que eu ia dizer, que não é regulada, o que é certo é que, como eu acabei agora de dizer, ela tem um código de ética. Né? Ela tem um código de ética. Este código de ética, ele normalmente está distribuído em 3 partes, que vai desde a nossa conduta profissional, a nossa relação com os clientes, por assim dizer, a prática que nós devemos ter da excelência à procura da nossa melhoria. Diga-me uma coisa, Adelino, na sua opinião, deste conjunto, se quisermos, ainda são bastantes princípios de ética, e eu adoro uma definição do Mário Sérgio Cortella, um brasileiro,
sobre o que é ética, que ele diz a todo o tempo é respondermos a 3 perguntas. Querer, dever e poder. Eu devo, quero, mas não posso. Eu posso, quero, mas não devo. Enfim, é muito interessante. Nós, ao exercitarmos estes 3 verbos, chegamos a uma conclusão que é a nossa ética, que é sempre diferente da dos outros. De qualquer das formas, para si, obviamente, há aqui algumas particularidades às quais nós devemos, neste Código de Ética, que nós devemos dar mais atenção. Na sua opinião, quais é que, digamos, colocaria mais à vista? E se quiser dar até alguns exemplos. Certo. Eu diria, talvez a primeira regra importante tem a ver com a confidencialidade. E a confidencialidade, que é algo que, em casos mais sensíveis, quando me aparece alguém, eu manifesto imediatamente, quer quando somos contratados para fazer coaching, nomeadamente nas empresas, quer até a título particular, que a sessão que vai acontecer, digamos, é quase como se entrássemos num confessionário, não é? Só estará sujeito àquilo que é a lei geral. Imagine que, por exemplo, durante uma sessão se tinha acesso a informação que faria entender que foi cometido um crime. Nós aí teríamos que comunicar às autoridades, não é? Mas o que se passa naquela sessão tem que ficar naquela sessão. Às vezes pode acontecer que algum conteúdo esporádico é usado do ponto de vista do treino, ou seja, ao darmos formação, damos exemplos de casos que podem acontecer, mas sem ter a mínima hipótese de que o público-alvo que está a ouvir consiga de forma nenhuma identificar quem é que está envolvido, em que zona de que está envolvido, inclusive em que zona do país, não é? Por exemplo, eu costumo ter uma prática que muitas vezes falo de casos que possam ter acontecido, que sejam úteis no âmbito do treino, falo em Lisboa de coisas que acontecem no Porto ou vice-versa, e nunca próximo daquilo que seria a zona onde nós estamos a trabalhar em ambiente de treino. Mas a confidencialidade é crítica. E às vezes acontece nas empresas que há quem contrate serviços de coaching não para o desenvolvimento da pessoa, mas sim para a aquisição de informação sobre a pessoa. E eu lembro uma vez ter tido um cliente empresarial, que provavelmente nunca mais o voltarei a ter, que aliás foi um caso muito sui generis. Se fosse nesta altura da pandemia, não sei quando é que eu teria reunião com a pessoa. Porque ele era um CEO que demorámos 2 meses a fazer uma reunião, porque eu queria fazer via Skype, e ele dizia que tinha que ser presencial. Então, só passar 2 meses é que conseguimos compatibilizar a agenda, eu desloquei-me a Lisboa e estive meia hora com ele, para acertar uma coisa muito simples. Ele queria que fizéssemos coaching com um diretor da empresa. Ficou combinado, e eu disse-lhe, quero chamar a atenção, que além de outras regras, a confidencialidade é fundamental e, portanto, eu não irei divulgar nada do que aconteça dentro dessas sessões, a não ser aquilo que a pessoa queira ou autorize seja transmitido, e poderemos só no final fazer, eu diria, uma conclusão daquilo que poderá ser serão os caminhos possíveis. Claro que ele aceitou naquela altura, entretanto eu começo a fazer o trabalho com o diretor, que foi muito interessante, e no final ele pede-me, o administrador pede-me, um relatório detalhado do que é que foi abordado nas sessões, que obviamente nós não poderemos partilhar. Portanto, para mim esse é talvez o mais importante. Depois, associado a esse, entra o prestador de serviços, digamos, o coach, não é? Que tem que ter um enquadramento na sua forma de estar, alinhado com um conjunto de valores, eu acho que os valores aqui são fundamentais, que permitam que ele, ao executar a atividade, seja pautado por caráter. Eu acho que a palavra caráter, se calhar, caracteriza tudo isto. Eu vou dar um exemplo que às vezes, olha, ainda aconteceu esta semana, no início da semana, uma pessoa manda-me um e-mail a dizer que tinha uma situação que gostaria de identificar e melhorar, mas tinha pedido uma proposta a uma empresa, que não me disse qual é o nome, mas eu também não tratei de saber, que lhe fizeram uma proposta de 2 sessões por semana durante 6 meses. Eu estou convencido que aquilo se vai resolver, se vai conseguir trabalhar em 2 sessões de 2 horas. Portanto, em 2 horas, 2 sessões cada uma de 1 hora, a questão ficará resolvida. Pois alguém me propõe, e agora repare, sem fazer sequer nenhum diagnóstico do que é que estamos a falar, diz-lhe, eu tenho um pacote para te vender. Portanto, o coaching não é propriamente uma mercadoria. Um serviço de coaching
não é uma coisa do género, eu vou contratar um conjunto de sessões, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, como que lá está, como quem vai ao psicoterapeuta, ou ao psicólogo, ou ao psiquiatra, a ver se isto chega a algum lado. O coaching está muito orientado para, num determinado intervalo de tempo definido à partida, se atinja um determinado objetivo. Portanto, não é possível, não faz sentido fazer coaching durante 2 anos consecutivos, uma vez por semana. Pois, Então, essa era uma das questões que normalmente se coloca, que é a questão do tempo. ora, O coaching tem um princípio e tem um fim, não é? Quando contratamos, digamos assim, já falou do contrato entre as partes, seja ele tripartido ou não, há uma previsão face à situação que é apresentada e que é vertida em contrato e que ao fim e ao cabo é oferecida às partes, para que as partes decidam se querem ou não iniciar essa relação. Aconteceu com certeza, por exemplo, de nós estarmos a falar com a pessoa diz assim, olha, mas ao fim e ao cabo, até por uma questão de orçamento, não é? Isto Exato. para falar de quanto tempo. E nós fazermos uma estimativa. A mim já me aconteceu no passado. Certo. E as coisas evoluírem favoravelmente na própria dinâmica da sessão de coaching e nós arriscarmos às vezes de chegar, imagine, com 4 sessões, ao fim das 2 sessões ficou concluído o processo. E, portanto, por uma questão de, voltamos aos valores, eu diria de honestidade e de lealdade para com o cliente, para com o coachee, que pode não ser o cliente, pode não ser quem paga, na prática nós vamos dizer, olha, manifestamente, o âmbito do nosso trabalho terminou aqui e, portanto, teremos que fazer um acerto. Também pode acontecer o inverso. Alguém propor que se calhar vai dar um pacote de 4 sessões. Eu, pessoalmente, e nós no Eye of the Power, hoje em dia não trabalhamos o conceito de pacotes de sessões, como sabe, não é? Sim. Mas temos um conjunto de sessões e às vezes pode ser necessário alargar mais, exatamente por uma coisa que o Balão há bocado disse que é muito relevante, que é a tal cortina de fumo. Exato. Às vezes aquilo que é o diagnóstico inicial, e isto acontece, por exemplo, muito com executivos, em que nós vamos fazer coaching executivo no âmbito do trabalho, no âmbito da função de diretor ou de administrador, e a meio do processo ele salta da cartola com uma necessidade, como, por exemplo, uma educação de um filho. Isso é um bocado português, não é? Que é a desconfiança relativamente ao outro. Então eu agora não te vou contar tudo nesta fase. Mais à frente já vejo se tu mereces a minha confiança para eu te contar. Correto. Isto, não é? A confiança é fundamental na relação com outros coaches. Claro que sim. Claro. O Chico Esperto que às vezes nós vemos aí no mercado, não é? Que faz de conta que gosta das pessoas, mas na verdade o que ele quer é faturar com elas. Ele não vai durar muito tempo no mercado, por isso é que muitas vezes é um salta-pocinhas de um lado para o outro, porque as pessoas vão perceber rapidamente que o foco deles não é em ajudar-me, o foco deles é em faturar a minha custa. E, portanto, essa relação de confiança, essa lisura, essa honestidade com a outra pessoa, são valores importantes para que nós possamos ter a tal ética que o Balão referia, não é? E, portanto, a comunicação ao ponto de nós podermos ter que dizer à pessoa, e há bocadinho comentou uma situação que pode acontecer, que é, eu, efetivamente, aquilo que me está a colocar sai fora do âmbito da minha atividade, eu vou encaminhar para um colega, que pode ser um especialista em PNL, se a pessoa não tiver formação em PNL, que pode ser um psicólogo, que pode ser um terapeuta familiar e pode ser, inclusive, um médico. Exatamente. Eu diria, esta honestidade, esta lealdade para com outra pessoa tem que estar vertida na relação que se estabelece com o coachee e no trabalho de um coach. E, muitas vezes, no coaching, eu já estive em almoços, eu conto isto N vezes, não é? O Balão vai ouvir e se calhar ouviram isto. Eu, há uns tempos atrás, ia assim para uns almoços que agora eles não me convidam tantas vezes, por um lado porque não podemos, mas por outro lado porque já sabem do que é que a casa gasta, não é? E eu ia para uns almoços com pessoas na área do coaching, não é? E eu lembro-me de uma conversa, uma vez, que eu tive com uma pessoa à minha frente, uma pessoa muito simpática, e diz-me assim, Adelino, não leva mal, mas sei que o Adelino está muito nessa zona da PNL, mas a PNL é muito manipulativa. E eu usei coaching, não é? Usei coaching. E eu disse, olha, já agora diga-me especificamente, a gente faz perguntas no coaching, especificamente, o que é que a leva a considerar que a PNL é manipulativa e qual é o seu nível de formação em PNL? Não, eu nunca tive formação em PNL.
Eu tive formação em PNL, mas um dia que tenha, vou tirar consigo. Um dia que tenha, vou tirar consigo. Mas é muito manipulativa. Muito bem. E digo-lhe eu, então diga uma coisa, você na sua atividade de coaching, normalmente como é que funciona? Olha, para mim é muito simples. Eu primeiro arranjo maneira de fazer um assessment, portanto, vendo um pacote qualquer de uma ferramenta de diagnóstico, e depois isso já me vai dar para 3 ou 4 sessões a seguir. Portanto, eu fiquei a olhar para a pessoa, isto a propósito da ética, não é? Portanto, a pessoa nem precisava, se calhar, de ferramenta de diagnóstico nenhuma. Mas uma ferramenta de diagnóstico é espetacular porque já dá para vender 4 sessões. E, portanto, essa pessoa vai faturar à custa do cliente. Isto é como nós irmos a uma oficina e o dono da oficina que precisa de faturar e diz-me assim: o senhor tem filhos pequeninos? Eu tenho. Você já viu como é que tem os seus travões? Ui, atenção aos calços dos travões. O senhor como está, um dia destes tem um acidente na estrada. Portanto, eu acho que era melhor mudar os calços de travões. A pessoa diz, pelo amor de Deus, mude-me os calços de travões. Então, quanto maior for o conhecimento que nós transmitirmos às pessoas sobre esta área, quanto maior for o know-how que as pessoas têm para poder distinguir, eu diria, o trigo do joio, menos suscetíveis elas vão estar à manipulação e às pessoas que se aproveitam do facto disto ser algo emergente e útil. E isso é um risco até para a atividade. Porquê? Porque os maus profissionais descredibilizam a atividade. E os bons profissionais que querem fazer um bom trabalho começam a ser catalogados como sendo parecidos com os outros. Eu acho que nós... Diga, desculpa. Nós temos um papel importante de marcar essa diferença. Não metam etiquetas a tudo, porque nem tudo é igual. Pois, falou em questões de credibilidade. Isso faz-me recuperar a história da Solfood e da marca I Have the Power relativamente às certificações. Nós conseguimos identificar no tempo que a Solfood fez pela primeira vez, ou melhor dito, a sua primeira certificação de coaching. Eu penso que até a maioria da equipa nem sabe, não é? Mas vamos dizer que é novidade esta informação, mas é uma informação útil e acho que os consultores da nossa equipa vão gostar de ouvir. A Solfood fez a sua primeira certificação de coaching no dia 11 de dezembro de 2009 e não foi no Porto, foi em Lisboa. É um facto. É um facto. Mas eu contactei, nessa altura eu já contactava com a I Have the Power e eu vim a fazer, ainda não pertencia à equipa, como sabe, eu vim a fazer em abril, maio de 2012 a evolução dessa certificação. Chamava-se na altura Certificação Internacional em Coaching e Practitioner de CPS. Tal e qual. CPS, que é uma metodologia de coaching desenvolvida pela própria I Have the Power para a área do coaching. Como sabe, há 20 e tal metodologias e aquelas que a gente quiser inventar a seguir, como costuma dizer, cada um de nós inventa a sua. Ou inventa no sentido de criar, entenda-se, cria a sua, sempre baseada em qualquer conhecimento que vem de trás e que, com mais este arpejo e com mais aquela voltinha, consideramos pessoalmente que fica mais adequado àquilo que nós sabemos e fazemos. Deixa-me dizer um dado importante sobre essa altura. É que nessa altura, quando nos perguntavam se o curso era certificado, certo, nós dizíamos não é certificado. Pois. E como sabe, e se calhar muitos dos que nos estão a ver e ouvir conhecem, no mercado até há empresas que fazem uma coisa espetacular. Não é? Exato. E empresas ao lado ou associações que depois lhes certificam os cursos deles. É como, eu peço desculpa de falar de outra classe, que é um bocado como os construtores de pontes, que depois têm ao lado o gabinete de fiscalização na porta ao lado. Mas é tudo o mesmo dono, vamos dizer assim. Mas isso é interessante, até porque eu quero que a credibilidade que nós granjeamos, e, por exemplo, neste momento nós somos questionados, mas vocês não vão fazer nenhuma certificação de coaching online? Uhum. E não vamos fazer neste momento, não pensamos nisso, até porque entendemos que a prática em sala deste tipo de atividade é demasiado importante e não deve ser, como é que eu ia dizer, colocada de lado de nenhum modo. É óbvio que há conteúdos técnicos, podem ser passados online, mas há uma carga muito forte presencial, há a troca de experiências, há os exemplos, etc.,
que vão surgindo ao longo das sessões. Mas, voltando àquilo que estávamos a dizer, nós mantivemos esse padrão até 2015, porque a partir de 2016, precisamente por causa da credibilidade que é. Então, eu no número 70, eu vendo a minha certificação de coaching internacional, que é certificada pelo Instituto XPTO do número 72, mas que é ou uma caixa postal em Londres, não é? Vamos dizer assim, e certifica-me a mim e eu já sou internacional. Também já houve isso, sabe? Também já houve quem tivesse criado uma caixa postal em Londres, Exato. uma empresa inglesa que certificava. Exatamente. Eu fui buscar porque sei do exemplo, não é? Mas nós fizemos uma coisa muito mais interessante, que foi, independentemente dos nossos referenciais e dos nossos programas, nós decidimos escolher no mercado uma entidade sem fins lucrativos e que pugna, porque repare-se, há quem certifica entidades para a área do coaching, para dar informação na área do coaching, mas são entidades particulares ou privadas, se quisermos. Certo. Existem no mundo aquelas três que eu já referi, que é a International Coach Federation, a European Mentoring and Coaching Council, que é inglesa, e a Association for Coaching, também inglesa. Nós decidimos em submeter-nos aos critérios, digamos assim, aos requisitos da acreditação de nível 2 e inicialmente nível 2, isto em 2000, e a partir de 2016 passámos por um lado a ser uma entidade ou um fornecedor acreditado pela Association for Coaching para o treino na área do coaching e, por outro lado, o nosso próprio programa. E tivemos que mexer nele, tivemos que alterá-lo para ficar de acordo com o código de ética e com o quadro de referência das competências, o Competence Framework da Association for Coaching, e, portanto, alterámos significativamente, não só em termos de carga horária. Nós, hoje em dia, a certificação de coaching, de acordo com a Association for Coaching, são 141 horas. Isto é mesmo assim, são 63 horas em sala e 40 de autoestudo e mais 40 dedicada ao coaching on job, ou à prática do coaching e tudo que está associado, digamos, a essa mesma prática. E, portanto, desde 2016, e já tivemos que renovar essa situação há 2 anos, portanto, porque é um certificado só dura, essa acreditação é válida por 3 anos, e, portanto, submetemos a esses mesmos critérios. Eu estou a falar nisto e já lhe vou dizer porquê. Entretanto, como é óbvio, decidimos que não chegava para nós. Nós queríamos mais, somos ambiciosos e queríamos nos diferenciar no mercado, efetivamente. Porque no mercado, neste momento, e eu tive o cuidado de ir hoje à tarde ver como é que estava neste momento esse panorama, que é para Portugal, a Association for Coaching, apenas existem 4 entidades a nível nacional que oferecem este nível de acreditação que nós também oferecemos, que é o nível 2, que é o Association, que é o Accredited Certificate in Coaching Training. Agora, há uma outra questão que é, só nós, em Portugal, é que estamos acreditados para o nível 3, que é o Accredited Diploma in Coaching Training, ADCT, que é o nível 3. Só nós, em Portugal, é que estamos. E as pessoas podem dizer assim, mas como é que eu sei? Aqui há muita gente que fala na Association for Coaching, fala na Association for Coaching. Eu tomo a liberdade, até porque fiz essa pesquisa hoje, e eu vou partilhar, vamos lá ver se isto corre bem, quero crer que sim, vou partilhar um separador, precisamente, de uma pesquisa que eu fiz, e, como é óbvio, não vou mostrar, e ficam livres de procurar. Basta escreverem Association for Coaching e vocês encontram o site e podem lá depois procurar. Tem muita informação e bastante útil para toda a gente, mesmo para os curiosos, mesmo para aqueles que são coaches, tem lá também documentos muito interessantes. Podem subscrever, inclusive, a newsletters e coisas desse género. Enfim, é um site bastante interessante, que é o da Association for Coaching, entidade que nos acredita, por um lado, enquanto empresa, para o treino do coaching e que acredita os nossos 2 referenciais, quer o nível 2, quer o nível 3. Eu vou partilhar, digamos assim, convosco esse separador. Não sei se já se vê. Ainda não? Ok. Espera lá.
Não está a partilhar. Vamos voltar atrás. Ele não está a permitir partilhar. Não, agora não sei o que se passa aqui. Não me oferece a partilha. Ok, mas de qualquer forma. Não, por acaso tinha estado a testar antes de começarmos e estava, digamos assim, fácil partilhar, digamos assim, este separador, não é? Ok, parece que já é desta. Ok, eu quero que já vem. Sim, não é? sim. Ok, isto o que é? É um separador, vem aqui em cima, Association for Coaching, e eu pesquisei quem eram as entidades. E dentro destas entidades, como é óbvio, fui buscar a nossa. Não me interessa falar dos outros, vocês podem procurar, digamos assim. Há uma coisa que é importante. Uma coisa é serem membros, ou seja, há muitas pessoas que são membros. Quem diz pessoas diz entidades. No caso, a Solfoot, que é representada pelo sócio-gerente da empresa, o seu CEO, que é o doutor Adelino Cunha, e por isso é que aparece sempre o nome da pessoa ligada, digamos assim, à empresa. Nos outros casos vão encontrar também nomes individuais, porque são os representantes juntos da Association for Coaching para todos os efeitos. E, portanto, uma coisa é serem membros, e, como é óbvio, esta informação somos nós que enviamos para lá sobre a empresa, quais são as áreas em que considera que pode atuar e intervir, em que línguas é que o pode fazer. No nosso caso, inglês, espanhol e francês, inglês, português e espanhol, e quero crer que já podemos colocar aqui o francês, não é? Mas tudo bem. E depois, onde é que o fazemos? Onde é que o podemos fazer? E uma pequena explicação sobre a missão da empresa e os serviços que nos propomos oferecer aos nossos clientes. E depois, cá está a tal classificação que eles dão ao membro. O membro candidata-se ou não, preenche um processo de candidatura para ser acreditado como tal e passa a ser um training provider, um coaching provider. E se propor referenciais ou programas de treino, então existe, neste caso, são 4 níveis, estão aqui 2, e esta informação já não somos nós que a carregamos aqui, é a Association for Coaching. E eles só a carregam aqui se efetivamente nós tivermos estes cursos acreditados. Nós, quando dizemos que oferecemos este nível que aqui está, que é o nível 2, este curso número 1, que é o ACCT, e através do I Have the Power Coaching Practitioner, ou então através da certificação internacional do Master Executive Coaching, o nível 3, que aqui está, que é o ADCT. E, portanto, cá está o nível de membro que nós somos, mas uma coisa é eu ter este nível de membro que eu estou aqui a mexer com o rato, outra coisa é eu ter cursos acreditados. E, portanto, eu vou parar a partilha, digamos assim, apenas para dizer o seguinte: é preciso ter atenção no mercado quando as pessoas dizem assim, mas como é que eu sei? Pesquisem, está tudo à mostra. Hoje em dia, nós temos outras ligações, não é? Quando nós dizemos que somos certificados pela DGERT, bom, nós temos que ter um certificado, qual é o número de certificado, em que âmbito é que o somos, etc. por aí fora. Portanto, no mercado existe informação. Uma coisa é eu ser membro, outra coisa é eu também ser um fornecedor de treino, outra coisa é eu ter programas acreditados. E aí, como eu disse há bocado, só há 4 entidades em Portugal que o fazem, não é? Neste momento, atenção, e uma delas reentrou, já tinha sido, mas reentrou recentemente outra vez no mercado, digamos, entre aspas, requalificou porque tinha perdido essa qualidade do programa acreditado. Há 4 para o nível 2, e apenas uma para o nível 3, que neste caso somos nós. Aliás, é recente, fizemos a primeira fornada o ano passado, digamos, de Master Executive Coaching, digamos, e, portanto, acho que era importante referir este trajeto. E porquê é que nós o fizemos? Porque lá está, como a segunda mulher de César, não é? Que era Pompeia, não basta ser, também é preciso parecer, não é? E, portanto, convém efetivamente, não vou dizer separar o trigo do joio, mas convém perceber que há muita gente que fala na Association for Coaching, mas cuidado, porque podem apenas ser membros,
até podem estar qualificados como fornecedores, mas não têm programas acreditados. Portanto, quando chegar a hora de emitir um certificado, e nós, no nosso caso, são 2 dos motivos pelos quais vale a pena ser coach I Have the Power, é, por um lado, temos o certificado profissional do Sistema SIG da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, a DGERT. Por outro lado, temos um certificado com o logotipo do nível 2 da Association for Coaching, digamos assim, nesse mesmo certificado. E vai lá, isso está a referir, é importante porque as certificações de coaching, claro que há de todo o tipo, mas normalmente acarretam um investimento. Exato. Um investimento elevado da parte das pessoas, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tempo e de trabalho. E às vezes é uma tristeza a pessoa ter andado a apostar numa determinada organização e de repente acrescenta aquilo no seu perfil do LinkedIn ou no seu currículo, e qual não é o seu espanto quando chega a uma entidade patronal ou a uma multinacional com quem quer eventualmente começar a trabalhar, de repente aquilo não vale nada. E, portanto, aqui voltamos à questão da ética, que há um bocadinho falávamos. Mesmo para quem fornece estes produtos e serviços ao mercado, tem que terem atenção, porque o impacto na pessoa não termina no curso, não é? Continua depois do curso ter terminado, não é? E é uma pena que, às vezes, nós temos situações que nos relatam de pessoas que chegam a empresas e as empresas, olhando até para a origem daquela certificação, desvalorizam imediatamente a pessoa e ela perde oportunidades. Portanto, o esforço que as pessoas têm de se informar, de saber e de procurar informação, e muitas vezes até não terem problema nenhum em pedirem informação. Eu costumo dizer que aos anos que nós estamos no mercado, e portanto nós com a I Have the Power já estamos há 17 anos no mercado, se alguém precisar de alguma informação sobre o mercado, eu garantidamente que tenho muitas que posso dar, não é? Porque já conhecemos e estamos cá há muito tempo, que é diferente de alguém que está acabado de chegar e que nem sequer sabe onde é que se está a meter, não é? Exato. Portanto, importante as certificações, importante nós validarmos quem certifica o quê, exato, para não corrermos o risco de depois termos assim umas surpresas desagradáveis. Pois é verdade. Lino, mudando agora de registro, eu gostava de colocar uma questão, até porque provavelmente algumas pessoas que nos estão a ouvir também muitas das vezes nos questionam relativamente a isto, que é a quem é que se dirige, ao fim e ao cabo, uma certificação internacional de coaching? Ou seja, qual é o público-alvo? E uma vez que pode, digamos, assistir, ou eu às vezes costumo dizer assim, olha, considera-se uma boa pessoa, e a pessoa diz, eu acho que sim. Então, olha, já tem o primeiro requisito, não é? Mas efetivamente, quem é que se pode interessar por fazer uma certificação internacional de coaching, não é? Portanto, qual é esse público? E depois, uma vez adquirido, quais são os benefícios, não é? Dizer assim, que poderão existir, quer para particulares, quer para empresas. Certo. Eu diria que o primeiro público-alvo é aquela pessoa que, de alguma forma, põe como hipótese vir a desenvolver carreira nesta área. Eu diria que este será aquela pessoa mais ajustada para aquilo que vai acontecer numa certificação de coaching. Porquê? Isto olhar obviamente para a nossa, porque são cursos exigentes, são cursos que exigem trabalho, são cursos que implicam empenho da própria pessoa. Isso às vezes é uma queixa, não é? Isso às vezes é um queixume que vem do lado lá, não é? Mas no I Have the Power, o Valau conhece isto, não é? Nós não somos adeptos do excesso de facilitismo que depois gera uma perda de valor, não é? Portanto, nós hoje conseguimos chegar junto a um cliente e ele percebe claramente, às vezes até razão, porque paga mais num curso nosso do que noutro qualquer. Nós, como sabe, até temos situações de pessoas que tiraram cursos na concorrência e vêm também tirar um curso connosco e depois nós ouvimos o que é que eles dizem quando comparam a qualidade dos conteúdos, o tipo de trainers, a congruência dos trainers, etc, etc. Portanto, claro que aqui estamos a falar muito de nós, não é o mais relevante, mas é um facto e a verdade tem que ser dita. Então, o primeiro público-alvo é alguém que, quando olha para o seu futuro, identifica-se com estas áreas, até porque eventualmente já foi cliente de coaching, ou é alguém que gosta do desenvolvimento pessoal, ou alguém que quer
pôr a hipótese de começar a preparar-se para ter uma carreira nesta área e ser um coach profissional. Portanto, digamos que este é o primeiro público. Acontece, porém, que encontramos nas certificações de coaching outros públicos muito interessantes. Por exemplo, líderes que percebem a importância que o coaching vai ter, dada a metodologia e até as ferramentas que nós próprios damos nos nossos cursos. E percebe que com o know-how que ele vai adquirir numa certificação e com o treino que vai ter, que jamais teria se calhar noutro curso equivalente, ele vai transportar este conhecimento para a liderança que tem junto às suas equipas. Portanto, encontramos muitas das pessoas das áreas das empresas, quadros, etc. Nós, há um tempo atrás, fomos contratados, por exemplo, um grande grupo económico, que não vou estar aqui a referir, para sermos nós a certificar os coaches internos de todas as diferentes marcas e áreas de negócio que eles tinham. E, portanto, não é para serem coaches profissionais, eles não querem ser coaches profissionais, mas querem que os seus quadros, neste caso, nos projetos de melhoria contínua, tenham treino nas metodologias que lhes permite saber fazer perguntas, clarificar as situações, para depois isso disseminar-se na organização. Temos também um terceiro público muito interessante, que são aquelas pessoas que, sabendo que é um curso trabalhoso, um curso orientado para quem vai dominar esta metodologia, o querem tirar em termos de desenvolvimento pessoal. Que é uma coisa interessante, não é? O Balal também sabe disso. Chamado auto-coaching, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. Ou seja, há aqui uma oportunidade de eu estar a ser treinado de alguém que puxa por mim, não é? Portanto, que me faz, digamos, fazer o raise up, o levantar as minhas capacidades, vir dentro de mim, para que eu me desenvolva como pessoa. Portanto, às vezes é visto como sendo uma coisa só para profissionais. Efetivamente, muitos são os que querem ser profissionais. Mas muitas vezes as pessoas querem um curso destes mais exigente, porque também às vezes estão cansados um bocadinho, como eu costumo dizer, da conversa da treta, não é? Vou aqui, vou acolá, depois não aprendo nada, divertimos-nos muito, damos uns saltos nas cadeiras, abraçamos-nos 4 vezes, choramos eventualmente, mas quando eu saio do curso, a minha vida ficou na mesma e nada se transformou verdadeiramente. O I Have the Power não é uma marca de entretenimento, é uma marca de treino para o êxito. Portanto, nós não entretemos as pessoas, embora, como se sabe, nós divertimos muito, as pessoas divertem-se muito nos cursos, não é? Mas não somos uma marca de entretenimento, as pessoas não vão ali para passar o tempo, as pessoas vão ali para mudar de vida. E o coaching é, efetivamente, uma metodologia que potencia isso. E é muito comum as pessoas terminarem, aliás, mesmo antes de terminarem, estarem absolutamente cativadas pela metodologia, pela transformação que elas próprias tiveram no curso. E quando vão para casa e começam a aplicar a metodologia ou aplicam nas empresas, os resultados começam a vir. Primeiro, na subida dos níveis de autoconfiança do coach. Porque esta pessoa passa a saber que sabe. Isto é muito importante. Eu costumo dizer que um dos maiores fatores para o fracasso é a ignorância. E o facto de eu saber mais e ser bem treinado e estar capacitado e competente faz com que eu tenha uma confiança maior na abordagem às dificuldades que vou encontrar. Portanto, os níveis de autoconfiança sobem de certeza. Obviamente que a componente técnica ajuda que a pessoa tenha maior competência no trabalho com outras pessoas. Que, se estivermos a ver a nível pessoal, pode ter a ver com os filhos, pode ter com o marido, com a mulher, com os pais, com a sua envolvente, não é? Aquilo que se chama a relacionamento interpessoal. Mas depois, se esta pessoa estiver num ambiente empresarial, isto cria um efeito tremendo dentro da empresa. Portanto, se um líder tiver formação em coaching, ele não vai falar com as suas equipas da mesma maneira. É completamente fora de hipótese o coach, um líder coach, ou um líder que tenha tido formação coaching connosco, andar a partir desse momento a liderar as suas equipas aos berros e aos insultos, como se vê às vezes em muitas empresas. Portanto, há aqui também uma transformação organizacional, não é? Ou seja, uma empresa que treina as suas lideranças em capacitação de coaching, garantidamente que eleva a empresa para um nível, um patamar superior. Muito bem. Ok. Muito bem.
Enfim, nós estamos a atingir 1 hora. Penso que o Adelino tinha-me referido que ainda tinha mais uma questão para me colocar, não é? Uma última questão, não é? E a questão tinha a ver com nós estamos a ouvir isto, não é? Certo. Eu sendo coach, ok, vamos imaginar que eu tenho uma certificação, acabei de tirar uma certificação de coaching, que saídas profissionais é que eu posso ter, por um lado, e neste caso, até cruzando um bocadinho com o facto de estarmos aqui no Eye of the Power, o que é que pode diferenciar um coach de um coach Eye of the Power? O que é que nós temos de diferente que vale a pena a pessoa trabalhar connosco? Uhum. Bom, a nível das saídas, elas são... eu normalmente, quando por vezes tenho que conversar ou esclarecer alguma dúvida a alguns potenciais clientes ou alguns potenciais coaches, eu começo por lhe perguntar qual é a atividade profissional que a pessoa desenvolve. Para perceber até que ponto não devo ou não devo, mas neste caso devo orientar, digamos, a minha explicação por forma a que utilize exemplos que sejam úteis e que sejam tenham algum significado para a pessoa. Porquê? Porque, na realidade, o nível 2 da nossa certificação tem como saída, entre aspas, aquilo que normalmente se designa como life coaching, ou coaching da vida, não é? Como se costuma dizer. Mas, se eu tiver uma competência técnica qualquer que ela seja, não é? Eu posso, lá está, pegar, falou ainda agora do líder, não é? O líder, não importa o background académico dele, ele é líder, ponto. Digamos, é a sua função, não é? E nesse caso, ele vai utilizar, nesse contexto, aquilo que lhe vai ser útil, ou seja, ele vai adaptar o conteúdo que vai receber e que vai aprender àquilo que é o seu contexto de trabalho. E neste sentido, como é óbvio, nós temos inúmeras... Se este líder for, por exemplo, de uma área de comercial, nós estamos a falar do business coaching. Se este líder for um executivo de topo, estamos a falar de executive coaching, por exemplo. Se este líder, digamos assim, for, por exemplo, um coordenador, sei lá, de guarda-redes numa equipa de futebol, sei lá, o coordenador da defesa, etc. Por aí fora, estamos a falar de sports coaching, não é? Portanto, ou seja, há várias saídas. Depois, hoje em dia, muitas mais, até pelo boom, que o coaching também trouxe com ele o boom de outras áreas muito associadas. A área parental, por exemplo, não é? A área do estudo. Hoje em dia existe o golf coaching, por exemplo, não é? Ou seja, nós estamos a jogar golfe e ao mesmo tempo estamos a fazer uma sessão de coaching com o nosso digamos, o colega, digamos, que está a fazer connosco, digamos, os buracos por ali fora. Coaching de imagem, temos o coaching digital, na área... Diga. A área do wellness. A área wellness, por exemplo. E aqui no entanto, convém salientar uma diferença, ou dar aqui uma nota de rodapé, que é, existem no mercado aquilo que são designados por Nutri-Coachings, ok? O Nutri-Coaching é um indivíduo que pode até nem sequer ser nutricionista, atenção, mas que tira um curso que o habilita a trabalhar a área da alimentação, do equilíbrio pessoal, enfim, físico, mental, etc. por aí fora, e também, digamos assim, ajuda a pessoa a traçar e a definir, digamos, o seu caminho para o bem-estar pessoal. Outra coisa é um nutricionista. Certo. Um nutricionista só por si não é um coach. É nutricionista, ponto. No entanto, há nutricionistas que fazem connosco certificações de coaching e, digamos, eles adquiriram, ao fim e ao cabo, uma competência que vão utilizar depois nas suas consultas de nutrição. E, portanto, é uma coisa um bocadinho diferente, ok? Convém também salientar. Depois existe o coaching de alta performance, o team coaching, enfim, existem muitas áreas. Agora, porquê connosco? Bom, para já, a garantia, como eu disse há bocado, de que somos uma entidade credível, porque estamos no mercado, já vai fazer agora dia 22 de julho, 23 anos, não é? Digamos que, às vezes, acho que o Adelino costuma dizer, eu convido-vos a ir procurar, ou então é outra pessoa da nossa equipa, não sei.
convido-os a ir procurar à net informações que não abonem a nosso favor. Não é? Vão ao portal da queixa, vão a outros sítios procurar e vamos ver o que é que lá encontram sobre, digamos, a nossa incompetência, o nosso aproveitamento eventual das pessoas ou de quem connosco contacta, não é? Por exemplo. Ou seja, qual é a confiabilidade que nós podemos dar às pessoas que connosco contactam? Qual é a credibilidade que as pessoas que trabalham com a marca têm? E, portanto, isso é muito importante, não é? Logo à partida. E, portanto, as duas certificações, por um lado, o sermos uma entidade certificada pela DGERT para estas áreas e, portanto, oferecermos a quem tem aproveitamento, e como a Adelino disse, nós somos exigentes, dá trabalho, sim senhor, somos exigentes. Se há pessoas com excelentes taxas de, digamos, finais, há. Se há pessoas que, entre aspas, não concluem com o aproveitamento a certificação, há. Não vamos facilitar a vida às pessoas apenas porque alguém decide, para quem é isto chega. Não, tem que chegar muito mais, tem que chegar no mínimo aquilo que o mais fraco de todos os que estavam naquela turma conseguiu, porque conseguiu resolver digamos, o seu trajeto dentro da certificação. No mínimo tem que ser igual ou superior a essa pessoa, não é? E permita-me dizer o seguinte, e isso muitas vezes é esse facilitismo que às vezes alguns que vendem diplomas provocam, que pode descredibilizar o futuro de toda a gente nessa área. E, portanto, a qualidade dos profissionais é a melhor garantia de futuro no setor e é a melhor garantia até de crescimento em termos de rendimentos dos profissionais na área. Porque se não houver essa credibilidade, pura e simplesmente o mercado vai desaparecer. Porque nós temos que ter a noção da responsabilidade que temos quando estamos com uma pessoa à nossa frente a fazer coaching. É que algo que não seja feito de forma competente pode afetar e muito a vida daquela pessoa. Ora, essa é uma das garantias que nós damos. Nós damos a garantia de que a pessoa que termina... Porque é que nós somos exigentes? Porque é que... eu não vou dizer que somos inflexíveis, mas digamos que aqui o jogo de cintura é muito curto. Não, como se costuma dizer às vezes, não damos baldas, não é? Não damos mesmo baldas. Somos exigentes. Porquê? Porque quem connosco faz a certificação sabe que se é essa a sua opção, no dia seguinte a ter concluído a certificação, pode sozinho estar com a atividade a funcionar. Correto. Porque nós, inclusive, dentro da nossa certificação, nós ensinamos as pessoas a como é que se devem posicionar no mercado, quais são os serviços que podem publicitar, como é que os devem publicitar, quais são os preços que devem praticar. Há uma recomendação, entenda-se, nossa, é óbvio, cada um sabe o valor que tem, mas como nós costumamos dizer, às vezes dentro da sala, vocês têm muito valor, não se vendam por pouco, não é? Não se vendam por pouco, vocês vendam-se por aquilo que vocês consideram que vocês valem, não é? E se tiver que ser um preço de referência superior àquilo que nós dizemos, que seja, afirmem-se pela vossa... Vocês têm, se são diferentes, isso tem que ter algum valor. Então, afirmem esse valor pela boa prática. Provavelmente demorará o seu tempo a fazer o seu caminho. Nós não recomendamos a ninguém que largue aquilo que anda a fazer para de repente se dedicar a isto, porque vai ter que ganhar nome, vai ter que ganhar credibilidade, vai ter que ganhar, digamos, a confiança das pessoas, e esta é uma área que funciona muito pelo bate-boca, como se costuma dizer, não é? O passa-palavra, não é? E, portanto, é muito importante. Depois há outra garantia, que é qualquer que seja o profissional que tenha feito connosco uma certificação e encontra uma dificuldade, pequena que ela seja, mas que esteja aquém das suas capacidades ou das suas competências, pode contar connosco. Pode ligar-nos, pode conversar connosco e nós, como se costuma dizer, viramos este mundo e o outro para ajudar essa pessoa. Porque se essa pessoa se lembra de nós no momento em que precisa, isso tem algum significado. E, portanto, nós devemos ajudar as pessoas e é para isso que nós, digamos assim, trabalhamos. Nós ensinamos as pessoas, ou melhor dito, elas treinam. Nós passamos um bocadinho. O resto é treinar, é treinar, é treinar, é treinar. E quando nós praticamos, aprendemos. E todos os dias há de ser diferente. Todos os dias há qualquer coisa de novo que acrescenta aquilo que a gente já tinha.
e é isso que torna rica, se quisermos, digamos, a experiência que nós temos destas áreas. Não é? É muito interessante isso. Muito obrigado, José António. Então, se calhar eu iria deixar agora um espaço para perguntas que os meus amigos e amigas que estão a acompanhar-nos queiram colocar para, de alguma forma, vos esclarecer questões, dúvidas. Se porventura não as pudermos esclarecer agora, nós comprometemos depois a fazer chegar a informação para que essa dúvida seja esclarecida. E, portanto... Ok? Aqui alguns comentários que não são propriamente questões, nomeadamente esta do Tiago Loureiro, que realmente toca naquilo que já falámos, que é a questão da credibilidade e desta moda e desta explosão que aconteceu na área do coaching. E, portanto, há aqui alguns que, efetivamente, para o cliente final, ele muitas vezes pode ter alguma dificuldade em separar o tal trigo do joio. Portanto, há aqui um trabalho de informação que nós temos que dar. Muito bem. Não sei se para baixo haverá alguma questão. Não estive a ver, mas é tudo comentários. Ok. Não sei se há alguma pergunta que queiram colocar. Quer dizer, acho que debitámos demais, não é? É bom sinal, é bom sinal. Havia uma vez um autor que ele dizia que quando se faz uma pergunta, quando se diz dúvidas e ninguém tem dúvidas, normalmente duas coisas podem acontecer. Ou alguém percebeu tudo, ou ninguém percebeu nada. Exato. Não mais na primeira hipótese, né? Ter percebido tudo. Muito bem. Se não houver nenhuma pergunta, resta-me agradecer ao José António a disponibilidade que teve para estar connosco. Agradecer a presença dos amigos que estiveram aqui todo este tempo connosco e esperar que estes esclarecimentos que nós demos vos tenham ajudado e disponham desta casa do I Have the Power para tudo que vos possa ser feito para vos ajudar a aumentar os níveis de conhecimento e interesse por esta área tão importante no desenvolvimento das pessoas. Aqui ainda uma pergunta aqui da Patrícia, assim, quase já em despedida, elas estão a aparecer agora. A Patrícia Calhas pergunta, resumidamente, qual é o processo para ser um bom coach? Bom, é assim, a primeira coisa é a gente entalar-se. Não é? O que é que isto significa na nossa gíria? É inscrever-se, não é? Ter essa disponibilidade e essa vontade. Primeiro é ter vontade. E essa vontade tem que ser traduzida numa ação. Como nós, no coaching, o coaching é a ação. É levar alguém a agir. E, portanto, neste caso é inscrever-se, escolher o fornecedor com que quer trabalhar, a certificação que quer ter e qual é a melhor data e digamos assim, e, portanto, inscrever-se. E depois, a seguir, praticar algumas das habilidades que um coach tem que ter. Eu quando sou coach, eu posso me portar mal. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não ouço o coach, eu faço de conta que nem olho para ele, eu falo, ou seja, sou mal comportado. Eu não tenho que... mas tu até tens formação em coaching, que tu podias ser um gajo que podias ouvir e tal. Não, isso eu sou coach, não é? O coaching pode ser indisciplinado. Agora, quando eu estou a treinar para ser coach, eu tenho que começar a praticar um conjunto de habilidades. E há 3 ou 4 que eu diria que são fundamentais. A primeira é termos a humildade, lá está, para aprender. Isso percebemos no primeiro dia que pouco sabemos sobre isto, como se costuma dizer. Depois, a partir dali, é utilizarmos os 5 sentidos, basicamente. É observar, escutar, não é? Aquilo a que nós designamos por escuta ativa, e voltar a escutar, voltar a observar e fazer perguntas, não é? E como se costuma dizer, que seja a pergunta mais estúpida, não é? Não importa. É a minha pergunta e eu quero ver satisfeita a minha dúvida. E, portanto, eu não devo ficar com dúvidas de todo e, portanto, e depois aprendermos, como é óbvio, com os exemplos. No fim, praticar. Eu diria que esse será o caminho para sermos... eu ia dizer, ouvir e ler sobre isto. Ouvir e ler sobre isto é muito importante. Vamos ver que há muitas abordagens, há pessoas a trabalhar estas áreas de forma muito distinta.
até porque se intervirmos numa área, utilizo determinado tipo de ferramentas. Se intervir noutra área, utilizo mais outro tipo de ferramentas. Enfim, e portanto, como é óbvio, eu tenho que me municiar de uma mala de ferramentas, e às vezes a ferramenta é uma frase, às vezes a ferramenta é um pequeno vídeo que nós damos, olha, ou é um conteúdo que damos a alguém para ler, para ouvir, ou um livro para ler, e muitas das vezes aquilo dá o insight à pessoa, vamos dizer assim, que nós queremos ajudar. Não sei se fui claro, Patrícia. A Fátima Semedo a perguntar para quando o próximo curso. Fátima, o melhor é ir ao nosso site, que tem lá o catálogo de todas as datas já agendadas das certificações de coaching, e que a próxima será 29 de maio em Lisboa, em modo presencial, com todas as seguranças que esta altura da pandemia exigem. Uma outra pergunta da Virgínia, que diz se o coaching é mais direcionado para quem tem formação superior. Balau, quer responder a esta? Bom, é assim, há um colega nosso, que é o Jorge, que costuma dizer uma coisa engraçada, que é assim, eu prefiro ter uma superior formação a uma formação superior. Ele costuma dizer isto, eu acho piada quando ele diz isto. Acho piada porque ele tem razão. Não é? Vamos lá ver, eu estou-me a recordar, não sei se alguém se lembra de um indivíduo que nós tínhamos, que era aí um cientista, um autodidata, que era o Eurico da Fonseca, que foi o primeiro português que trabalhou com a NASA. Quando ele começou a trabalhar com a NASA, atenção, estamos a falar da área aeroespacial, ele tinha o 9º ano, o equivalente ao 9º ano. Entretanto, ele evoluiu, continuou a estudar, e ele tem livros brilhantes, não é, sobre isto, e foi dos mais conceituados cientistas portugueses, e junto da NASA também. Isto para dizer o quê? Que não é o hábito que faz o monge. Não é? Portanto, nós não precisamos de ter, como é que eu ia dizer, um curso superior. Agora, temos é que ter, no mínimo, vontade, humildade para aprender, para nos questionarmos se efetivamente aquilo faz sentido para nós, dispostos a trabalhar muito, isto é mesmo assim, temos que trabalhar muito, não há outra forma de se ter sucesso, isto é mesmo assim, e eu diria que o 12º ano, pronto, é um patamar interessante para quem queira começar. É óbvio que há de haver matérias que, se quiser lá entrar, vai ter que trabalhar e vai ter que estudar. Não é? É mesmo assim. Agora, o facto de ter o 12º ano não significa que não tenha uma experiência de vida extremamente rica, não é? E que seja útil precisamente para lidar com o dia-a-dia. Vamos lá ver, uma pessoa que, por exemplo, não tenha curso superior, mas tem o 12º ano, é mãe de 4, 5 ou 6 filhos, e digamos que alguns a maior parte deles já tem um curso superior, conseguiu, entre aspas, como se costuma dizer, dar um futuro melhor aos seus filhos, e conseguiu que eles lá chegassem. Esta pessoa não tem competências para ajudar pessoas que tenham filhos que necessitam de fazer este tipo de trajeto? Eu considero que sim. Não é? Agora, só tem que pegar nessas suas competências que ela nem sei se apercebe que tem. O processo de coaching, o auto-coaching, ajuda a perceber o nosso primeiro potencial que existe em nós e a descobri-lo e a colocá-lo à disposição dos outros. Não é? Isto é mesmo assim. Portanto, acho muito interessante esta pergunta, porque às vezes as pessoas veem-se pequenas e eu acho que não se devem ver pequenas. Ainda ontem eu postava nas redes sociais uma frase do Papa Francisco, que ele dizia: sonhem em grande. Não é? Agora, o tamanho dos vossos sonhos é o tamanho do vosso sistema de crenças e valores. Correto. Aqui uma pergunta que a Cristina Guerreiro coloca, que é: qual é a pergunta mais poderosa em coaching, neste caso? Eu diria que, para mim, a pergunta mais poderosa é: em que é que eu posso ajudar? É a primeira pergunta. Porque é essa que abre o caminho àquilo que vai acontecer a seguir. Para terminar, a Maria Helena Luz diz: os nossos cursos podem ser online, que vive em Porto Santo. Maria Helena, exatamente por aquilo que referiu há bocadinho José António, as nossas certificações de coaching são feitas presencialmente e temos connosco aqui muitas vezes no continente, e também já temos feito na Madeira,
certificações de coaching, portanto é uma questão de ver datas onde eventualmente isso se aproxime do local onde vive, mas já temos tido pessoas do Brasil, da Holanda, de Inglaterra, de Espanha, que vêm tirar cursos connosco, e inclusivamente no Funchal tivemos um curso que, onde nesse grupo estava uma pessoa que veio de São Paulo tirar o curso ao Funchal. Portanto, se a Maria Helena quiser, a Maria Helena vai encontrar as soluções para se deslocar ao local onde poderá tirar uma certificação connosco. Portanto, espero que tenha sido útil. José António, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade e encontramos-nos num dos próximos webinars do I Have the Power. Um bom fim de semana e até breve. Até breve. Bom fim de semana para vós. In the morning, I wake with that feeling like there's something else, and I can see through it. I ain't gonna spend more time, but when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power.